Eu sou o Micael Barbosa e você é muito bem-vindo no Memória Presbiteriana mais uma vez. E hoje, com a graça de Deus, nós estamos aqui no Seminário Presbiteriano do Norte com nada mais, nada menos do que Augustus Nicodemos Lopes. Pastor Augustus, privilégio receber o senhor aqui conosco. Muito bem-vindo e que esse nosso papo seja uma bênção para nós e também para aqueles que certamente estão nos assistindo. Bom, para mim é um privilégio muito grande voltar ao SPN e conversar um pouquinho a respeito da vocação, do trabalho pastoral, na expectativa de que ajude a turma que, enquanto eu vinha para cá, eu estava vendo já o começo das aulas e me lembrando lá do meu tempo, né? Espero que possa ajudar aqueles que estão aqui se encaminhando para o ministério. Que bênção, que bênção. Pastor, são mais de 40 anos de ministério. São mais de 40 anos. Que bênção. Como foi o início de tudo? Como foi que o senhor se sentiu chamado para o ministério? Sua vocação se deu como? Foi na própria conversão. A minha conversão foi muito radical. Eu tinha uma vida muito... Apesar de ter sido criado num lar cristão, mas eu tinha me desviado fazia muitos anos, desde os 16 anos de idade, e não queria saber de Deus, nem de Bíblia, de igreja, nada. Estava no mundo mesmo. E tive uma experiência profunda de conversão. Minha mãe foi a pessoa que Deus usou para isso. Eu tinha 23 anos e foi conversão e chamado. Na época eu estava terminando o curso de desenho industrial na Universidade Federal de Pernambuco. Eu ia para a aula, mas não conseguia fazer outra coisa senão ler a Bíblia. Tinha uma bíbliazinha daquelas dos Gideões. Sim. Devorei aquilo ali, devorei. Eu não conseguia ficar em sala de aula, ia para o último andar do prédio, sentava lá na laje e ficava lendo horas, orando e testemunhando para os amigos, pregando. Não consegui terminar o curso, só queria pregar, ensinar a palavra de Deus e dizer para as pessoas o que é que Deus tinha feito na minha vida. Então, daí se desenrolou o caminho para cá, para o SPN, para a preparação, e daí o resto da minha vida como pastor. Que bênção. Pastor, eu tive a oportunidade de ouvi-lo mais do que uma vez e em algumas dessas oportunidades o senhor conta do seu testemunho pessoal de transformação, de conversão, justamente nesse período depois dos 16, quando o senhor afastou-se do Evangelho. Eu sei que muitos que se sentem vocacionados, eles olham para trás em algumas circunstâncias da vida e veem que a história pesa. A vida que viveram, o modo como viveram. E como lidar com estas questões passadas e passar por cima disso para que se exerça o ministério sem peso, sem o peso das influências das histórias passadas? Uhum. Bom, uma passagem que sempre me ajudou nisso aí foi a 2 Coríntios, onde Paulo diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, a consciência do perdão de Deus, que Ele tinha me perdoado, que Ele me aceitava como eu era e que Ele queria me usar, apesar de eu ser o que sou e de tudo que eu fiz, essa consciência me dava paz e muita tranquilidade para me levantar, dar testemunho, mas houveram algumas coisas que eu tive que fazer para ter uma consciência tranquila. Antes da minha conversão, eu tinha cometido alguns atos criminosos e feito coisas como, por exemplo, assaltei inclusive a mão armada, um posto de gasolina, e não conseguia pregar na história de Zaqueu. E Zaqueu, quando se converteu, devolveu o que tinha roubado, né? Então, tomei coragem, vendi um carro que eu tinha e fui lá na casa do seu Luiz, o dono do posto, e perguntei se ele lembrava do assalto que foi feito. Ele disse que lembrava. Eu disse, sou eu, né? Ele quase que não... que cai na cadeira. Meu Deus. Eu paguei com juros o roubo e disse a ele que se ele quisesse me denunciar, eu estaria pronto para enfrentar as consequências do meu erro, né? Ele ficou tão impressionado que nunca denunciou. E não adianta ninguém denunciar agora porque já prescreveu, né? Mas eu procurei várias pessoas que eu tinha prejudicado, moças que eu tinha prejudicado e pedi perdão. Quer dizer, o que eu pude zerar a minha vida nisso aí, colocar em ordem as coisas erradas que eu fiz. Tinha outros que não tinham o que fazer. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Para ter uma consciência tranquila, para pregar todo o conselho de Deus.
E foi a libertação depois que eu terminei esse período aí. Que bênção. Mentores espirituais. Eu sei que mentores espirituais e ministeriais, não é? Eu sei que, olhando para o senhor e conhecendo sua história, a gente não tem como desprezar um grande nome deste seminário, Sim, que é o seu sogro, exatamente. Reverendo Francisco Leonardo. É certo que ele talvez tenha sido um mentor para o senhor, e o senhor hoje exerce essa função de mentor ministerial para tantos outros pastores. Quais as influências de pastor Francisco Leonardo em sua vida, em seu ministério, e não apenas como pastor, professor, mas como sogro também? Uhum. O pastor Francisco teve uma influência tem uma influência muito grande na minha vida, e eu me pego de vez em quando fazendo coisas que eu posso traçar a influência do ministério dele, da vida dele em mim, não é? Primeiro, ele sempre insistiu que o pior pecado, ou o pecado mais grave no pastor, é o orgulho, a arrogância. E ele sempre bateu nisso aí. Por isso, tipo assim, ele nunca se impressionou comigo, né? Quer dizer, ele se impressionava, mas nunca dizia. Então eu pregava um sermão extraordinário, ou então plantava uma igreja, ou fazia alguma coisa no reino de Deus fora do comum, fora da curva. Mas ele chegava para mim, não elogiava, nada, né? Como se fosse normal. Então, e isso através da filha dele, a Minka, minha esposa, tem uma influência muito grande. Eu e a Minka, a gente saía da igreja onde eu tinha pregado. Eu sabia que eu tinha pregado um sermão top, né? Fora da curva. E estava cheio de mim, né? E chegava para Minka e perguntava para ela. Ela é muito parecida com o pai, né? Dizendo, e aí, o que é que achou? Ela disse, já vi melhor. Então, o pastor Francisco, ele dizia que nós, os pastores, nós sofremos de balonite aguda. A gente se sente inflado, né? Feito um balão. E que era dever nosso, da esposa e de outros ao nosso redor, vir com um alfinete e... Às vezes as nossas esposas têm essa solidária, né? esse ministério. Esse ministério de furar balão das... Exatamente. Então, eu creio que de todas as influências, essa foi a maior. Sempre de prestar atenção, ter cuidado para não deixar o orgulho, que é tão sutil, entrar no coração da gente e a gente pensar que é alguma coisa. Ele fazia a gente decorar versículos. Nós tínhamos que decorar 12 versículos, chamados versículos Obadias. A gente tem essa prática ainda hoje, aqui no seminário. E o que mais me impressionou neles, quer dizer, dos versículos, o que mais me tocava era o que falava lá em 1 Coríntios capítulo 4. O que é que você tem que você não recebeu? O que é que você tem que você não recebeu? Então isso sempre me ajudou a tentar ficar no meu lugar e não pensar em mimar o que convém. Não é? O que é que eu tenho que eu não tenha recebido da graça de Deus? Não é? Pastor, o senhor é um dos grandes expoentes e defensores da pregação expositiva. A gente sabe que por muito tempo a igreja foi nutrida por sermões temáticos e penso eu, talvez o senhor discorde disso, penso eu que não há problema dos sermões temáticos serem expostos de maneira expositiva, para que a igreja seja nutrida com o conhecimento de determinada doutrina, saber determinado assunto. A questão é, para o senhor, o que é essencial na pregação expositiva? Há muitos pastores, muitos irmãos que desejam nutrir expectativas quanto ao ministério da pregação, serem usados por Deus nessa área, e certamente estão nos assistindo agora. O senhor, como um grande expoente e defensor da pregação expositiva, como vê o modo que a igreja é alimentada por meio desse modelo de sermão? Certo. Bom, eu acho que primeiro eu devia esclarecer que, embora eu seja um pregador expositivo, eu não considero a pregação expositiva como sendo um único meio pelo qual Deus abençoa a igreja. Há homens de Deus, historicamente falando, que não eram pregadores expositivos, mas que foram grandemente usados por Deus. O exemplo mais proeminente é o de Spurgeon, que considerado o príncipe dos pregadores, com sermões abençoadíssimos, mas de expositivo não tinham nada, não é?
Ele lia um texto, achava 3 pontos ali no texto e saía falando. Seria mais temático, né? Exato. Ou assim, um textual. Um textual Exato. quase expositivo, mas faltando ainda muito tempo, muita distância. Então, primeira coisa, eu creio que a pregação expositiva é a melhor maneira que o pastor tem de alimentar a igreja com a palavra de Deus, mas não é o único. Deus pode usar outras formas e outros métodos. O essencial, e agora vem meu outro ponto, o essencial é lembrar que a pregação expositiva não é um método, mas ela é uma atitude com relação à Bíblia. A atitude é essa. Essa aqui é a palavra de Deus, meu dever é entendê-la, compreender o seu significado e oferecer esse significado aplicando a consciência do povo de maneira que eles percebam que o que eles estão ouvindo é a palavra de Deus, não é meu pensamento, não é a minha ideia. Então, pregação expositiva pode ser feita de várias maneiras, mas a atitude única deve ser essa daí. Uma coisa que ajuda a gente a distinguir o que é pregação expositiva de outros tipos é dizer o seguinte: na pregação expositiva, o sermão está no texto. Em todas as outras formas, o texto está no sermão. Uhum. Então, eu vou pregar expositivamente, onde é que está o meu sermão? Meu sermão está no texto. A introdução, as partes, a aplicação, a lógica, a doutrina, está tudo no texto. E meu trabalho é tirar isso aí, dar uma forma homilética e apresentar para a igreja. Nos outros sermões, o texto ele entra no sermão, às vezes lido e esquecido logo no começo, né? Ou então mencionado durante a pregação, mas não exposto. Uhum. Então, eu creio que de todos os métodos ele é o mais adequado para alimentar a igreja, fortalecer a igreja. E o pastor tem que saber fazer para não parecer que ele está fazendo um estudo bíblico, né? Que é diferente. O sermão expositivo é diferente de um estudo bíblico. Exatamente. Pastor, a gente tem hoje o crescimento, a expansão, pelo menos no Brasil, da fé reformada, da teologia reformada. E bendito seja Deus, o senhor certamente contribuiu muito isso com sua exposição na internet, com as exposições que o senhor fez enquanto pastor em Goiânia, enquanto pastor aqui no Recife, enquanto pastor em Santo Amaro. Uhum. E certamente Deus usou muito sua vida para a expansão desse conhecimento da fé reformada no Brasil. Ainda assim, quais são as necessidades da igreja brasileira que o senhor, como um pastor experiente de mais de 40 anos, consegue olhar, observar? O que a igreja precisa desenvolver nos nossos dias, hoje, para que a fé reformada não seja somente um subterfúgio, um penduricalho para dizer que aquela é uma igreja verdadeira? Sim, é uma boa pergunta. Eu acho que, na verdade, isso que parece ser um interesse pela fé reformada não começou com um interesse pela fé reformada, mas por um interesse na pregação expositiva. Ou seja, pessoas de igrejas onde o pastor não ensina a Bíblia, que quando ele vai pregar é simplesmente revelação, profecia, chavões, palavras de efeito, desafio para a prosperidade, campanha, propósito. Então as pessoas dessas igrejas, quando vão para a internet e descobrem pregadores ensinando a Bíblia, elas ficam encantadas, né? Ficam encantadas. E aí, então, e vão seguir Hernandes Dias Lopes, o Paulo Júnior, o meu ministério, por conta da pregação expositiva, não é porque é reformado. Inclusive, tem muitos pentecostais que nos seguem, mas que não querem ser presbiterianos, ou estão atrás da Bíblia, da pregação expositiva. Sem saber eles que se eles seguirem o que a gente está pregando, eles são reformados, né? É isso mesmo. Então, inicialmente, eu acho que o interesse é pela pregação positiva. Aí, uma vez que eles vêm que eles se convencem que esse é o tipo certo de pregação, é que eles vão começar a descobrir que esse tipo de pregação está ligado ao sistema doutrinário chamado a fé reformada. E que a pregação expositiva casa com isso, porque um dos tópicos centrais da fé reformada é a sola escritura, somente a Bíblia. Então, a Bíblia é que tem que ser exposta. Então, eu creio que foi esse o caminho.
Tá? Esse é o caminho, primeiro a pregação expositiva, depois a fé reformada. Mas nem toda a fé reformada também. Você vai encontrar pentecostal, você vai encontrar gente de outras igrejas batistas que se dizem reformados, mas que, na verdade, eles adotaram apenas a tulipe, os 5 pontos do calvinismo, que é a soteriologia reformada. Mas a fé reformada é muito mais ampla do que isso, né? Então, eles acham que são reformados só porque creem na predestinação, na eleição, depravação total, chamado irresistível, perseverança dos santos, o que é realmente um bom começo. Mas se eles levarem essas coisas às últimas consequências, eles vão ver que isso tem repercussão no culto, Sim. isso tem repercussão na pregação, tem repercussão na eclesiologia, na liderança e em uma série de outras áreas, né? Então a gente espera que a semente, né, que a porta foi aberta. Espera que eles entrem totalmente, em vez de ficar só namorando algumas doutrinas e relegando outras. Certamente. Mas respondendo a sua pergunta, a maior necessidade, pregação expositiva, a ensino da palavra de Deus para o povo. Amém. Amém. Pastor, aqui várias perguntas que eu poderia fazer para o senhor. Tem bem umas 30, mas não vou fazer as 30. Pode ficar tranquilo. A gente está caminhando para o final. E normalmente há perguntas que são clichês nesse quadro aqui. A primeira delas é a seguinte: memória no seminário. Como seminarista, eu sei que o senhor tem outras memórias como professor, como diretor dessa Sim. casa que foi, mas como seminarista, tem alguma história que o senhor queira destacar Tem. pra gente? Fique à vontade. Primeiro ano do seminário, estava namorando a filha do reitor, que era o reverendo Francisco. Isso dá problema, isso dá problema. Logo nas primeiras aulas, ele me chamou ao gabinete dele e mandou eu ler um quadrinho que ele tinha pendurado na parede, no assoalho da porta, a cerca de meio palmo de altura, tamanho de um cartão de crédito. Tinha lá um quadrinho. Ele me chamou no gabinete e mandou eu ler. Eu sou alto, né? Para poder ler, eu tive que me ajoelhar e ver o que estava escrito. Estava escrito aquela passagem de Gálatas: não eu, mas Cristo vive em mim. Só que em inglês, not I, but Christ. O I, que é o eu, é um homem, é as costas eretas de um homem, né? Orgulhoso, né? Cheio de vaidade. Mas Cristo é as costas de um homem encurvado, prostrado diante de Deus. Então, não eu, mas Cristo. Então, enquanto eu estava lendo aquilo ali, ele veio por trás de mim, botou a mão na minha cabeça e orou por mim, dizendo: Senhor, tenha misericórdia desse moço, que a vaidade não entre no coração dele, dá a ele humildade e assim por diante. Essa experiência marcou, é a experiência que eu mais guardo. Depois dela tem outra. Fique à vontade. Tem outra que eu acho que essa é importante. Na época, não sei se hoje tem refeitório ainda, se tem internato aqui no seminário. Tem internato. Tem. Tem internato. Na minha época também. Então, a gente tomava café de manhã e os alunos, de vez em quando... Aqui na minha época, isso aqui por trás do seminário era um favelão. Uma favela enorme, gente passando fome, uma dificuldade, uma pobreza muito grande. E nós tínhamos, inclusive, um trabalho social lá. E um dia, os alunos, de vez em quando, faziam guerra de pão. Pegava o pão, molhava no café e ficava jogando um no outro, né? Meu Deus. Um dia, no meio da guerra de pão, quem é que entra no seminário? Quem é que entra no refeitório? Pastor Francisco. Aí todo mundo viu, todo mundo parou na hora, né? E ele foi, olhou, viu o que estava acontecendo, pegou um pires, se ajoelhou e saiu catando as migalhas que estavam no chão, sentou e começou a comer. Deu um choro nos alunos e fico bem até emocionado quando eu lembro, né? Mas foi um negócio assim que quebrou a gente, né? Pra ver. A gente ali tendo muita coisa, desperdiçando, quando ali ao lado tinha gente passando fome e a gente se pretendia como ministro do Evangelho, né? Estávamos nos preparando para ser pastores. Foi uma experiência que eu e a minha turma nunca esquecemos. Nunca esquecemos. E ficou gravado no coração isso aí. Eu imagino que isso realmente marca. A gente ouvindo a história marca, toma um tapa sem estar na cena, imagine ver a situação ocorrendo, né? Pastor, a segunda pergunta que a gente sempre faz é esta: o que um pastor precisa ter para ser um verdadeiro pastor? Há irmãos que estão nos assistindo e estão se preparando para vir para cá, para o seminário,
outros que, assim como eu, com a graça de Deus, daqui a pouco vamos estar formados indo ao campo. O que a gente precisa para sermos pastores segundo o coração de Deus? Está num dos versículos Obadias que vocês são ensinados a decorar. 1 Coríntios 4:2, o que se requer dos dispenseiros Que cada um deles seja encontrado fiel. Deus não nos chamou para ser bem-sucedidos, mas para sermos fiéis. Então, se o pastor ele se mantém fiel ao seu chamado, fiel à palavra de Deus, fiel à sua esposa, seu ministério, à sua igreja, ele tem todas as chances de ser um pastor abençoado, um pastor bem-sucedido. E mesmo que ele não seja uma pessoa de muita proeminência, no dia do juízo o que vai valer é a fidelidade. Deus não vai julgar por números, mas pela fidelidade. Tem gente que pode ter um ministério gigantesco. Recentemente eu vi nos Estados Unidos o problema de um desses superstars pregadores, né? Ele foi apanhado fazendo perfis fakes nas redes sociais para atacar os inimigos. Já fazia isso há anos. Meu Deus. E era um grande pregador, era líder de uma das maiores coalizões evangélicas lá nos Estados Unidos. Caiu em desgraça, foi infiel. No dia do juízo, Deus vai julgar não pelos números dele, mas pela fidelidade dele, né? E ele foi infiel. Espero que seja restaurado pela graça de Deus. Amém. Então, fidelidade, só isso. E o resto Deus provê. Amém. Amém. A terceira pergunta, que é clichê, imagine o Augustus Nicodemos de hoje, 2025, se encontrando com o Augustus Nicodemos de 85, quando o senhor formou-se aqui? 83. 83. São 42 anos. 82 anos. O que o Augustus Nicodemos de hoje diria ao Augustus Nicodemos 43 anos lá atrás? O que o Augustus de hoje tem a ensinar para o Augustus lá de trás para que o Augusto fizesse ou não fizesse na caminhada ministerial? Eu diria para ele, meu filho, ore mais, gaste mais tempo orando do que você está fazendo. Eu diria só isso. São muitas palavras, são muitas palavras que estão envolvidas nesse ore mais. Bendito seja Deus. Você que tem acompanhado a gente aqui, é um privilégio ter sua companhia. A gente está chegando ao final do nosso Memória Presbiteriana nesse nosso episódio. Nosso convite é que você se inscreva no canal do Seminário Presbiteriano do Norte, ative as notificações para que sempre quando a gente lançar alguma novidade você seja notificado, tá bom? É um privilégio ter você aqui. Pastor, muito obrigado. Eu só gostaria de pedir ao senhor uma coisa, uma mensagem para nós seminaristas, para os irmãos que estão nos assistindo, os curiosos que estão nos assistindo, outros irmãos que são interessados por teologia. Se o senhor pudesse dirigir diretamente a eles e lhes dar uma palavra de Deus, de encorajamento, de ânimo, de exortação, fique à vontade. Encorajar, nós precisamos de homens fiéis, pregadores da palavra. E eu creio que uma das grandes tentações hoje é a tentação da celebridade, de ser visto, de ter likes, de ter seguidores. Isso é uma tentação muito grande. E, às vezes, para obter um número de cliques maior no perfil da gente, a gente fica tentado a postar coisas, dizer coisas em público ou nas redes sociais que tem como objetivo só ganhar seguidores, né? Causar rebuliço, causar polêmica e engajamento, né, nos perfis. Então resista a isso aí, seja fiel, pregue a palavra, não busque esse tipo de coisa. Se Deus der a você, que venha como graça dele e não como alguma coisa que você buscou, tá bom? Não, é o perigo das redes sociais, é só isso que eu queria dizer. Bendito seja Deus. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse papo. Eu certamente fui muito edificado. Amém. Privilégio para mim. Deus abençoe você. Fica o convite, se inscreve, ativa as notificações e até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Deus abençoe.